navegações. Está aí a fonte, o livro de História, Sociedade e Cidadania, o autor Alfredo Boulos Júnior, do editor FTD, São Paulo, 2012, segunda edição, páginas 184 a 202. Já começar explicando a foto, a caravela. Esse foi o principal sucesso aí, o que deu mais força e sorte para Portugal foi essa caravela aí, esse modelo avançado de tecnologia, uma caravela leve e veloz, que poderia fazer contorno tanto no mar quanto em grandes rios, né? Não encalhava porque era leve e pequena. Se lançar ao mar no século XV e XVI, era mais perigoso do que ir ao planeta Marte nos dias de hoje. Isso é grifo meu, tá? Não está no livro não. Por que eu estou dizendo isso? Por causa hoje ir para a Lua, para o planeta Marte, apesar de ser arriscado também, tem comunicação, né? Alta tecnologia que pode pedir socorro a qualquer momento. Já os viajantes não contavam, os viajantes da expansão marina, das grandes navegações do século XV e XVI, não contavam com essa alta tecnologia que tem hoje, né? Alta tecnologia da informação, comida e água não era suficiente, não tinha mapas e roteiros bem feitos, não tinha rádio para se comunicar, para pedir socorro, não tinha transponder, né, para desviar do iceberg, e mesmo assim eles se lançaram ao mar. Eles foram guiados basicamente por dois mapas, né? Usaram dois mapas no início das grandes navegações. O primeiro foi o mapa de Ptolomeu, um sábio da Antiguidade. A Antiguidade vai do século 4000 a.C. até o século V, né? Período da Antiguidade. Nesse mapa do século XV, os europeus conheciam apenas a Europa, o norte da África e a Ásia Central. O norte da África, ali, o Egito, a Líbia. E o outro mapa era o mapa de Abraham Ortelius, de 1570, né? Já no fim das navegações. Neste mapa, a África do Sul é chamada de terra incógnita, ou seja, desconhecida, né? Porque eles sabiam que poderiam existir, mas não tinham certeza do Sul, né? Da África do Sul. Perigos do alto mar. Tinha os perigos reais e os imaginários, né? Eles tinham medo dos dois, né? O imaginário era a serpente marinha, que eles acreditavam que habitava o Atlântico, né? Tombavam o navio e comiam, né, as pessoas, né, os tripulantes. E tem até um gif depois. E tinha um perigo real, né, que era das grandes tempestades e a falta de comunicação daquela época. Tá aí a serpente marinha, né, que era o perigo imaginário, eles morriam de medo. No imaginário deles existia essa serpente marinha, né? Esse é o perigo imaginário. E o perigo real era esse aqui, ó. As grandes tempestades. Isso porque esse GIF é de um navio moderno, né? Um navio moderno. Tem comunicação aí, tem transponder, tem tudo. Provavelmente o socorro deve estar chegando aí. Agora, naquela época das caravelas, quando vinha tempestade, tombavam, né? Não tinha bote, não tinha comunicação, não tinha nada, né? E aí ficavam morrendo aí de frio, né? Não tinha socorro como não tem nesse aí. Olha o perigo. Motivos das grandes navegações, né? Conseguir especiarias e artigos de luxo do Oriente, né? Especiarias era pimenta do reino, cravo, canela, gengibre, né? Tem até uma brincadeira de que os portugueses, né, arriscaram as vidas por causa dessas especiarias aí, a pimenta do reino, cravo, canela, e hoje está à disposição e o povo fazendo comida com sazon. Os artigos de luxos orientais, tecidos de algodão da Índia, seda, tapetes da Pérsia, porcelana da China e pérolas do Japão. No século XIV, o comércio com o Oriente era controlado pelos árabes e italianos. Os árabes traziam os produtos do Oriente para os portos do mar Mediterrâneo. O mar Mediterrâneo fica ali entre a África e a Europa. E vendiam para os italianos. E aí os italianos revendiam esses produtos para toda a Europa. Repetindo, os árabes traziam do Oriente, né, da China, da Índia, né, levava para os portos do mar Mediterrâneo e lá os italianos, né, a gente chama de italianos por causa da Península Itálica, né, o país Itália não tinha se formado ainda. E aí esses italianos revendiam em toda a Europa, certo? O Mediterrâneo era controlado por esses italianos, né? Quem quisesse praticar o comércio de especiarias tinha que buscar outro
outro caminho para o Oriente, né? Porque ali no Mediterrâneo estava sendo controlados, né? Controlados, tinham um monopólio, os italianos tinham um monopólio do mar Mediterrâneo, de todo o comércio. Portugal, pioneiro, primeiro das grandes navegações. Portugal foi o primeiro país a ter uma monarquia centralizada, ou seja, um rei, né, dominando um território, né, com o rei o controle sobre todo o território, coisa que a Itália não tinha, que a Alemanha não tinha, né, a Espanha não tinha. Aí a experiência da prática de pesca, né? Pescava sardinha, bacalhau e atum, né? Conhecimento de navegação, eles aperfeiçoaram os mapas, né? Aperfeiçoaram as bússolas e principalmente a invenção da caravela, né? Foi essa caravela que fez Portugal ter sucesso, por ser leve e veloz, não encalhava, se manobrava em rios, em alto mar, né? Era rápida e fácil de manobrar, tanto no mar quanto nos rios. As viagens portuguesas. Com apoio de estudiosos, eles investiram pesadamente, de cartógrafos, geógrafos, astrônomos, matemáticos, etc. Eles conseguiram fazer o contorno da África, sabe? Contornar toda a costa da África para chegar no Oriente, né? Vasco da Gama chegou à Índia em 1498 e realiza o maior sonho de Portugal. Ao regressar a Lisboa, Portugal, Vasco da Gama trouxe consigo uma fortuna, né, em pimenta, canela e gengibre. A concorrência com a Espanha. A Espanha é concorrente de Portugal. Em 1492, a Espanha aprovou um audacioso plano do navegador genovês, chamado Cristóvão Colombo. O plano de Colombo consistia em buscar o Oriente navegando em direção ao Ocidente, ou seja, dando a volta ao mundo. O que ele não sabia, o que ele não contava, que no meio do continente havia outro continente, né? A América. Colombo chega na América em 12 de outubro de 1492, achando que era a Índia, né? Achou na América, por isso que chama de índios. Chamou nossos nativos de índios, porque ele achou que ele estava na Índia, né? É conhecido como Dia da Invasão, dia que invadiram o continente americano. Tratado de Tordesilhas, com acordo entre Portugal e Espanha para dividir a América, né? Para evitar uma guerra. Em 1494 eles dividiram o continente americano. Cabral toma posse das terras brasileiras, né? E aí Cabral ordenou a sua esquadra que se afastasse do litoral africano em direção ao ocidente, afastando da costa vindo ao ocidente. E aí, após 43 dias no mar, os tripulantes avistaram o sinal de terra. Em 22 de abril de 1500, avistaram o Monte Pascoal, né, por causa da Páscoa, né, onde é hoje Porto Seguro, para a felicidade dos portugueses que enriqueceram, né, e o inferno e o sofrimento dos nossos nativos indígenas e dos povos africanos que vieram da África como escravizados, né, para poder sustentar a economia desse país por mais de 3 séculos, tá bom? Se inscreva no canal para receber notificação de mais vídeos. Até!